Mateus capítulo 8, verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, nessa noite, por podermos, ó Pai, voltar a nossa atenção para a Tua Palavra e saber que todas as vezes que nós nos voltamos a ela, o Senhor fala conosco. E é tudo que nós te pedimos nessa hora, Deus, que pelo Teu Espírito o Senhor possa ministrar ao nosso coração e nos encorajar, e nos fortalecer, e nos animar, ó Deus, a prosseguir, sabendo que, ainda que em meio às tempestades da vida, o Senhor está conosco, e que é em meio às tempestades que nós temos mais clareza e nitidez de quem Tu és. Por isso te pedimos, revela-te a nós, dá-nos entendimento de quem Tu és, para que, conhecendo-te mais, possamos te servir melhor. Nós te bendizemos, Pai, e te pedimos, fala conosco nessa noite, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode tomar assento, por favor? Ao final do sermão da montanha, o que se dizia entre as multidões era que Jesus ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. As pessoas estavam impressionadas, impactadas com as palavras de Jesus. Descendo do monte, ele é abordado por um homem leproso que chega a ele e diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus então estende a mão, toca o homem leproso e diz: eu quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem foi purificado da sua lepra. Em seguida, ele, ao chegar a Cafarnaum, é abordado pelos anciãos dos judeus que vêm suplicá-lo acerca de um servo, de um centurião romano que estava enfermo à morte. E o argumento é que Jesus deveria curá-lo porque aquele homem era digno de que Jesus o fizesse, porque ele era amigo dos judeus e havia edificado a sinagoga deles. Jesus então vai com eles e se aproxima da casa, e aquele centurião então envia uma outra comitiva, a dos seus amigos. E ele manda o seguinte recado: olha, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, por isso eu não fui pessoalmente ao teu encontro, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. Jesus então se admira e diz: nem mesmo em todo Israel eu encontrei uma fé como essa. E ele disse: vai, seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora, o servo do centurião romano foi curado. Jesus então chega à casa de Pedro, em Cafarnaum, e ele viu a sogra de Pedro que estava acamada, estava com febre. Jesus se aproxima, a toma pela mão, a febre a deixa, ela se levanta e passa a servir a todos. Ao cair da tarde, então, trouxeram a Jesus todos os enfermos, os endemoniados e todos os que sofriam, e Jesus, com uma só palavra, expulsou os espíritos e curou a todos os enfermos. As multidões então reconheciam a autoridade e o poder de Jesus, o poder que havia nas suas palavras, por verem as coisas maravilhosas que ele então realizava.
Isso gerava uma euforia entre aqueles que desejavam segui-lo, porque todos queriam estar perto daquele que fazia coisas extraordinárias e que ensinava como quem tem autoridade. A ponto de alguns chegarem para ele e dizer: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. No entanto, Jesus começa a dizer: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era preciso muito mais do que euforia diante das coisas maravilhosas que Jesus fazia para ser discípulo dele. Seguir a Jesus exigia muito mais do que admiração. Era preciso então estabelecer com ele um relacionamento de entrega verdadeira e, acima de tudo, saber quem é Jesus. No nosso tempo, queridos, essa também continua sendo a nossa realidade e o desafio. Conhecer a Cristo, conhecer ao Senhor, servi-lo com excelência, sabendo quem Ele é. É exatamente sobre a identidade de Jesus que os discípulos questionam no momento em que eles estão com o barco sendo varrido pelas fortes ondas, pelos ventos contrários. O texto que nós lemos diz que eles entraram no barco, Jesus e os seus discípulos o seguiram, e de repente sobreveio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, enquanto Jesus dormia. Sabe, queridos, o que chama a atenção é que as coisas que perturbavam os discípulos não perturbavam a Cristo. Enquanto os discípulos estão aflitos, sem conseguir conter o barco pelos ventos contrários e as fortes ondas, Jesus está dormindo. Isso não fala de uma inércia do Cristo, mas o entendimento de que Ele está no controle de todas as coisas, e que nada do que está acontecendo à volta dos discípulos está alheio a Cristo, ou Ele está indiferente aos acontecimentos. Os discípulos então vêm ao seu encontro. É interessante que Mateus fala que não era uma chuva forte, uma grande chuva, mas ele fala de uma grande tempestade. O termo que ele usa é cisma. Essa expressão vai aparecer mais 2 vezes no Novo Testamento. Ela vai aparecer no momento da morte de Cristo, quando há um terremoto, é um cisma. E numa outra oportunidade, quando da ressurreição de Cristo. Então era uma chuva nunca antes vista pelos discípulos que conheciam de mar, que eram pescadores e que perceberam que todo o seu conhecimento, a perícia na pesca, na lida com o mar, não era suficiente para garantir-lhes a integridade e que eles estavam então a ponto de perecer. Eles então recorrem a Jesus, e é interessante que eles chegam para Cristo e esquecem dos seus feitos maravilhosos, da autoridade que Ele tinha, de como Ele curava os enfermos, de como Ele tinha o governo, o poder sobre todas as coisas, e eles então chegam a Jesus, despertam a Ele, e dizem: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Nos textos correlatos diz: nós vamos morrer. Os discípulos estavam vendidos, estavam perdidos e sem qualquer possibilidade de reverter aquela situação. Jesus então se levanta e questiona aos seus discípulos: por que sois tão tímidos, tão medrosos, homens de pequena fé? Jesus então se levanta, repreende os ventos e o mar e faz-se grande bonança. Eles estão maravilhados. Eles sabiam que algo extraordinário e sobrenatural aconteceu. Porque eles conheciam a realidade do mar, da pesca, e sabiam que algo diferente aconteceu. Uma grande tempestade se levantou, eles estavam a ponto de irem a pique, de perecerem, mas Jesus, com uma única palavra, fez cessar os ventos e acalmar o mar e se estabelecer uma grande bonança. Então Jesus diz:
Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Enquanto os discípulos estão admirados, eles estão questionando uns com os outros sobre quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eles haviam testemunhado muito dos milagres de Jesus. Eles viram Jesus curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer paralíticos andarem. E agora eles estão testemunhando que, para além de tudo isso, ele também tem o poder sobre os aspectos da natureza. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? E sabe, queridos, responder a essa questão é muito mais do que elaborar um conceito sobre quem é Cristo. É muito mais do que ter uma definição teológica sobre quem é a segunda pessoa da Trindade. Nós não estamos falando de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento relacional. Saber quem Ele é determinante para que nós possamos desenvolver uma fé e uma vida que seja agradável a Ele. Quem é Jesus? A partir do questionamento dos discípulos, eu queria pensar com os irmãos, a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam, sobre quem é Jesus. Em dado momento, as multidões estão apertando a Cristo. Capítulo 16 de Mateus, Jesus então pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos prontamente dizem: olha, uns dizem que você é Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Mas Jesus então pergunta aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, no ímpeto da sua personalidade, diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe, queridos, essa expressão de Pedro, por revelação de Deus, mostra a essência do Cristo. Ele diz: tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Essa expressão de Pedro revela que Jesus tem a mesma glória de Deus, o mesmo caráter santo de Deus, a mesma natureza de Deus, os mesmos atributos de Deus, que ele faz as mesmas obras de Deus e que, portanto, ele é Deus. Reconhecer Jesus como o nosso Deus é essencial para o desenvolvimento de uma fé agradável a Ele. Saber quem Ele é. Todos aqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo testificaram sobre a sua identidade, sobre quem Ele é. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem isso por revelação. João, discípulo amado, se refere a Jesus como o Verbo vivo que desceu do céu e que habitou entre nós. João o Batista, ao olhar para Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tomé, ao tocar o Cristo ressurreto, ele diz: Senhor meu e Deus meu. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a imagem visível do Deus invisível, de que nele, em Cristo, reside toda a plenitude da divindade. O escritor da carta aos Hebreus identifica Jesus como sendo o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Quem é Jesus? Ele é o Verbo encarnado. João disse: o Verbo virou gente, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Para nós, é absolutamente impossível compreendermos plenamente o mistério da encarnação. Como a eternidade coube no tempo, como entender que o infinito se conteve no finito, como compreender que a imensidão coube no espaço, como entender que o imutável se manifestou na mudança, como o ser absoluto se transforma em carne.
Sabe, queridos, em Jesus coexistem duas naturezas, divina e humana. Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus e verdadeiro homem de verdadeiro homem. O Criador se uniu à criatura, o divino se vestiu de humanidade, Deus se identificou com o homem. Ele se fez gente, Ele habitou entre nós, Ele manifestou a glória do único Filho de Deus. A encarnação era necessária para que o Filho pudesse oferecer o seu próprio corpo em sacrifício e por meio da sua ressurreição, fosse Ele as primícias dos que dormem. Quem é Jesus? Quem é este que ressuscitou em glória e prometeu pela sua palavra aos que creem um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo? Quando Paulo fala sobre isso aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando o corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se dirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado está na lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Quem é este? Quem é Jesus? Ele é o servo sofredor predito pelo profeta Isaías. Ele é o nosso substituto. O profeta diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo foi ferido na cabeça, cuspido, escarnecido, açoitado. Ele foi espancado e maltratado pelos principais sacerdotes, pela guarda do templo e pelos romanos, além de sofrer a terrível flagelação imposta sob as ordens de Pôncio Pilatos. E por fim, ele foi crucificado, a forma mais brutal de execução pública já concebida. Quem é Jesus? Aquele que ofereceu o sacrifício vicário e substitutivo, que sofreu e morreu em nosso lugar. Quem é este a quem os nossos pecados foram imputados e de quem a nossa justiça foi atribuída? Nós somos justificados no sangue de Cristo. Quem é Jesus? Ele é o Cristo exaltado. Ele é aquele que desceu a uma distância infinita para, em obediência, alcançar a mais absoluta exaltação. Quem é Jesus? Aquele que desceu a mais profunda humilhação e foi exaltado ao mais alto lugar. Quem é Jesus? Quem é este que tem o nome que está acima de todo nome, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e feito semelhante aos homens, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quem é este homem? Ele é o grande eu sou. Ele se identifica com a mesma natureza e a mesma identidade do Deus eterno que se revelou a Moisés no deserto. Quando Moisés questiona a Deus sobre qual é o seu nome, Deus diz: eu sou o que sou. Você vai dizer: o eu sou te enviou.
E Jesus assume essa identidade por ser Ele Deus, por ter Ele a mesma natureza de Deus, os mesmos atributos de Deus, por nele residir toda a plenitude da divindade. O evangelista João, ele narra os eu sous de Jesus. E ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim será salvo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos quem Ele é, nós temos segurança eterna, nós temos confiança de que a nossa fé não é vã e que todo sacrifício, esforço, dedicação e o empenho da nossa mais alta lealdade valem a pena, porque servimos aquele que tem o controle de todas as coisas. Os discípulos estão questionando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus, queridos, se apresenta como aquele que tem todo o poder, como aquele que recebeu toda a autoridade, como aquele que governa, domina e reina para todo sempre. E nós precisamos reconhecê-lo em nossos caminhos. Novamente, nós não estamos falando meramente de um conhecimento intelectualizado, mas estamos falando de um conhecimento relacional. Nós precisamos estar perto dele. Assim como Pedro, quando questionado, prontamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não falou das coisas que estavam no entorno do Cristo. Pedro não disse que ele era um Senhor que curava, um Senhor que dava vista aos cegos, ou que ressuscitava mortos, mas ele identificou quem era Jesus. Ele é o Deus encarnado, o Deus sempre eterno, o Deus glorioso dos céus, que se aproximou do homem pela encarnação para resgatar e salvar esse homem. Quem é Jesus? A Bíblia é um livro, queridos, que nos revela a Cristo. Ele não é um livro desconexo, com histórias separadas, mas toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, nos aponta para Cristo, para quem Ele é, a nossa vida, o nosso serviço, os dons e talentos que temos, tudo que somos, depositados no altar de Deus, fazem referência ao reconhecimento de quem Ele é. E as Escrituras então dizem que Jesus é o mestre, é o profeta, é o filho de Davi, Ele é o servo, o filho do homem, o santo de Deus, Ele é o Senhor, o Cordeiro de Deus, Ele é o princípio, o sumo sacerdote, aquele que vive, o libertador, Ele é a brilhante estrela da manhã. E Ele nos prometeu a sua presença até a consumação dos séculos. Nós não andamos pelos vendavais e as ondas fortes, os mares revoltos dessa vida sozinhos. Não há qualquer promessa de que o fato de estarmos com Ele vai nos isentar de passar pelas tempestades da vida. Todos nós enfrentamos ventos contrários e mares revoltos. Mas, queridos, o que traz ao nosso coração confiança é a certeza de que Ele está no barco da nossa vida, que Ele não nos abandona, que as coisas que nos perturbam não perturbam o Senhor. Ele tem o controle, o governo e o domínio sobre todas as coisas. As questões da sua vida estão nas mãos do Senhor. Ele pode, queridos, dar uma dimensão do extraordinário às circunstâncias que você está vivendo e manifestar o seu poder em sua vida, porque Ele é o Deus fiel. A fidelidade é um atributo da divindade, e a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, queridos, no cumprimento da sua palavra e das suas promessas. Se Ele prometeu aos discípulos que eles atravessariam o mar, e isso aconteceria apesar e a despeito dos mares revoltos e dos ventos contrários. Portanto, os vendavais dos barcos da nossa vida não são um sinal de naufrágio. Por vezes nós pensamos: esse é o meu fim,
Agora não tem mais jeito. Agora não tenho o que fazer, como fazer. Tudo o que nós precisamos é vencer a timidez, a covardia, a incredulidade e crer que o Senhor nos dará um escape das circunstâncias que nós, humanamente falando, não vemos saída. Não é o nosso naufrágio. Nesse vendaval que talvez eu e você estejamos enfrentando, temos uma rica oportunidade de conhecer quem é Jesus, o Cristo imperturbável, que tem o controle de todas as coisas e que está conosco. Ele é aquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. Deus está no controle da sua vida. Ele não está alheio aos vendavais que você enfrenta, mas Ele quer revelar-se a você em meio a esse mar turbulento, para que tudo na sua vida, uma vez sabendo quem Ele é, se faça grande bonança. Deus tem interesse em abençoar a sua vida e ter o seu nome glorificado a partir do milagre que Ele deseja e quer fazer sobre a sua vida, sobre o seu coração e a mudança das circunstâncias que talvez hoje lhe amedrontem. Não tenha medo, Deus está conosco. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu queria orar com você, se você pudesse colocar de pé. Eu não sei como está as circunstâncias da sua vida, mas eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra de calmaria ao seu coração. Talvez as coisas não cessem hoje, mas se você percebeu, basta uma palavra do Senhor, para que toda a realidade da sua vida seja transformada. Uma palavra, o servo foi curado. Uma palavra, o leproso foi purificado. Uma palavra, e os mares e os ventos se acalmaram. Uma palavra, e as circunstâncias contrárias da sua vida podem ser transformadas. Uma palavra, e a porta fechada se abre. Uma palavra do Senhor, e o doente é curado. Uma palavra do Senhor, e a morte dá lugar à vida. Uma palavra do Senhor, e a glória de Deus se manifesta sobre a sua vida. Uma palavra de Deus, e os céus se abrem, e a glória de Deus se manifesta, e Deus é glorificado. Uma palavra, e a nossa história muda por completo. Uma palavra.